Eu sou o Padre Daniel e você está no Santiagnos. Imagine um tempo em que a Igreja, recém-saída de séculos de perseguições brutais, se via diante de um novo e talvez mais perigoso inimigo: a divisão interna, uma disputa sobre a própria natureza de Jesus Cristo. Hoje, irmãos e irmãs, vamos mergulhar nas águas profundas e turbulentas do século IV, para testemunhar um dos momentos mais cruciais da história do cristianismo: o Concílio de Nicéia. Um evento que não apenas definiu a divindade de Cristo, mas forjou o alicerce da nossa fé, ecoando até os nossos dias no credo que recitamos. Preparem-se para uma viagem no tempo, onde a fé, a política e a teologia se entrelaçaram para salvaguardar a verdade revelada. Capítulo 1. O Império em crise e a Igreja nascente. A poeira das perseguições romanas mal havia assentado. Por quase 300 anos, os cristãos viveram à sombra da espada, sofrendo martírios que hoje mal podemos imaginar. Mas então, no início do século IV, uma reviravolta sem precedentes. O imperador Constantino, após sua visão da cruz em Saxa Rubra e a vitória na Ponte Milvia, publicou o Edito de Milão em 313 d.C., concedendo liberdade religiosa aos cristãos. De repente, a fé que se escondia nas catacumbas podia respirar, construir suas basílicas e adorar a Deus em público. Era uma nova era, um tempo de paz e expansão. No entanto, essa paz externa abriu espaço para um novo tipo de conflito, um inimigo que não vinha de fora, mas do seio da própria Igreja: a discórdia doutrinária. Constantino, agora o primeiro imperador cristão, via a unidade religiosa como um pilar essencial para a estabilidade de seu vasto império. Mas uma tempestade teológica estava se formando, ameaçando dilacerar a Igreja em suas fundações mais profundas. Capítulo 2. A Tempestade Ariana. Em Alexandria, uma das maiores cidades do Império e um vibrante centro intelectual, um presbítero respeitado, chamado Ário, começou a pregar uma doutrina que parecia, à primeira vista, uma tentativa de simplificar a complexidade da Santíssima Trindade. Ele ensinava que, embora Jesus Cristo fosse divino e pré-existente, ele não era Deus no mesmo sentido que o Pai. Para Ário, o Filho foi a primeira e mais perfeita criação de Deus, mas ainda assim, uma criatura. Sua frase lapidar que ressoou por todo o Mediterrâneo era: houve um tempo em que o Filho não existia. Essa ideia, que hoje nos parece tão obviamente herética, era sedutora para muitos na época. Ela parecia proteger a unidade de Deus Pai, evitando a acusação de politeísmo que os pagãos frequentemente lançavam contra os cristãos. Mas as implicações dessa doutrina eram devastadoras. Se Cristo não era Deus verdadeiro, se ele era uma criatura, por mais exaltada que fosse, então a ponte entre Deus e a humanidade, a própria obra da salvação, ficava comprometida. Como uma criatura poderia redimir a humanidade de seus pecados? Como uma criatura poderia oferecer a vida eterna? A controvérsia ariana se espalhou como um incêndio. Bispos se dividiam, padres debatiam acaloradamente, e até mesmo os leigos, os marinheiros e as mulheres do mercado discutiam sobre a natureza de Cristo. Era uma crise de fé que ameaçava desestabilizar não apenas a Igreja, mas o próprio império recém-unificado de Constantino. Capítulo 3. Constantino conclama o concílio. Constantino, vendo a Igreja dilacerada por essa disputa, percebeu que a unidade do seu império estava em risco. Ele havia vencido guerras militares, mas esta era uma guerra de ideias, de teologia, e ele precisava de uma solução definitiva. Após tentativas frustradas de mediação, ele tomou uma decisão sem precedentes na história da Igreja.
convocar um concílio ecumênico, uma reunião de todos os bispos do mundo cristão. Era o ano de 325 d.C. O local escolhido foi Niceia, uma cidade na Bitínia, na atual Turquia, relativamente acessível. Constantino não apenas convocou, mas também providenciou os meios. Ele ofereceu transportes públicos e hospedagem para os bispos e seus acompanhantes. Uma logística impressionante para a época. Imagine a cena. Bispos vindos de todas as partes do império, da distante Espanha e Gália, das ricas igrejas do norte da África, do Egito, da Síria, da Palestina, da Anatólia e da Mesopotâmia. Alguns eram homens idosos, com as marcas físicas das perseguições recentes, olhos vazados, mãos mutiladas, cicatrizes de torturas. Eram heróis da fé, confessores que haviam permanecido firmes sob o tormento, e agora se reuniam não para enfrentar leões, mas para defender a própria verdade de Deus. Capítulo 4. Em Niceia, fé, debate e testemunho. Chegando a Niceia, mais de 300 bispos se reuniram. A sala do concílio, provavelmente um grande salão no Palácio Imperial, estava repleta de homens de Deus, cada um com sua história de fé e sofrimento. No centro, em um trono dourado, Constantino presidia a abertura. Ele não interveio diretamente nas questões teológicas, mas garantiu que o debate fosse livre e a ordem fosse mantida. Entre as figuras proeminentes estavam o próprio Ário, apresentando sua doutrina com eloquência, Eusébio de Cesareia, um historiador da igreja que tentou uma posição mais moderada, e, crucialmente, um jovem diácono de Alexandria, Atanásio, que se tornaria o maior defensor da ortodoxia nicena. Atanásio, com uma clareza e paixão que desafiavam sua idade, argumentava incansavelmente que a doutrina de Ário não apenas desvalorizava Cristo, mas minava a própria essência da salvação. Se Cristo não é Deus, como ele pode nos divinizar? Os debates foram acalorados, por vezes tempestuosos. A igreja estava em jogo. A verdade sobre quem Jesus Cristo realmente é estava sendo posta à prova. Os bispos que carregavam as cicatrizes de sua fé, aqueles que haviam visto seus irmãos serem martirizados por professar Cristo como Deus, sentiam a urgência e a gravidade de cada palavra, de cada argumento. Não era uma mera discussão acadêmica. Era a alma da igreja, a alma da humanidade, que estava em jogo. Capítulo 5. O coração da questão. Homoousios. A questão central era como expressar a relação entre Deus Pai e Deus Filho. Ário insistia que o Filho era de uma substância semelhante ao Pai, mas não a mesma. Os padres conciliares, guiados pelo Espírito Santo e pela tradição apostólica, buscaram uma palavra que pudesse, de forma inequívoca, salvaguardar a plena divindade de Cristo. Essa palavra foi o termo grego homoousios, que significa consubstancial ou da mesma substância. A escolha dessa palavra não foi simples. Alguns bispos hesitaram, pois o termo não estava explicitamente nas Escrituras e já havia sido associado a heresias anteriores. No entanto, Atanásio e outros defensores da fé ortodoxa mostraram que era a única forma de refutar a subtileza da doutrina ariana, que aceitava uma divindade inferior para Cristo. A verdade que se buscava era que Jesus Cristo é totalmente Deus, não menos Deus que o Pai, da mesma natureza divina. A aceitação do homoousios foi um triunfo monumental. Significava que o Filho não é uma criação, nem um ser secundário, mas é gerado, não criado, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, da mesma substância que o Pai. Essa definição garantia que a encarnação não foi um ser criado assumindo a carne, mas o próprio Deus infinito se fazendo homem,
para que a humanidade pudesse ser elevada à comunhão com Ele. É a base de toda a nossa esperança de salvação. Capítulo 6. O símbolo da fé e seu legado. O resultado final do Concílio de Nicéia foi a formulação de um credo, uma declaração solene da fé cristã, que se tornou conhecido como o Credo Niceno. É um texto poderoso que começa com: cremos em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, e em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho de Deus, gerado do Pai, unigênito, isto é, da substância do Pai, Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Este credo, embora tenha sido posteriormente expandido no Concílio de Constantinopla em 381 d.C., para incluir uma formulação mais completa sobre o Espírito Santo, permanece o coração da nossa confissão de fé. Ele é o escudo contra a heresia, o guia seguro para a doutrina correta e a base para a unidade da Igreja em torno da verdade de Cristo. A condenação de Ário e seus ensinamentos em Nicéia foi uma vitória para a fé apostólica, garantindo que a Igreja continuaria a proclamar Jesus como o verdadeiro Deus encarnado, nosso único e suficiente Salvador. Amados irmãos e irmãs, o Concílio de Nicéia não é apenas um capítulo distante da história. É o fundamento sobre o qual nossa fé se ergue. Cada vez que recitamos o Credo Niceno Constantinopolitano na liturgia, estamos ecoando a voz de centenas de bispos, de mártires e confessores, que, há quase 17 séculos, lutaram para que a verdade sobre a divindade de Cristo fosse preservada intacta para nós. Estamos confessando que nosso Deus é um em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, e que o Filho, Jesus Cristo, é o próprio Deus encarnado, nossa salvação, nossa esperança, nossa vida. Que a verdade proclamada em Nicéia continue a fortalecer a nossa fé, a nos unir em Cristo e a nos inspirar a viver de acordo com a plenitude da nossa vocação cristã. A Igreja, guiada pelo Espírito Santo, soube, naquele momento crucial, discernir a voz da verdade em meio ao clamor das heresias, e essa mesma graça nos sustenta hoje. Se este conteúdo tocou o seu coração, deixa o seu like, isso ajuda o Santiagnos a levar essa mensagem para mais pessoas. Compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. E se ainda não é inscrito no Santiagnos, clica no botão de inscrição e ativa o sininho. Até a próxima. Deus abençoe.